vamos ver se já estamos online. Vão me dizendo aí, pessoal, se a gente já tá online. Deixa eu ver aqui. Sim, estamos online. Olá, pessoal. Mais um dia, hein, que nós estamos aqui. Que legal. O pessoal tem me falado muito bem dessas lives. Algumas pessoas têm me dito que tem ajudado, que tem ajudado no seu dia a dia, que as pessoas estão começando a repensar e ter atitudes diferentes. Então, assim, se a gente consegue ajudar uma pessoa aqui por noite, já é tudo que a gente queria aqui no dia. Que legal. Olá, oi Kelly, oi Cibele, oi Ana. Oi, a Ana já tá aí, que legal. Gente, olha só. Hoje eu vou receber aqui, hoje a gente tem um tema, a Cibele disse que ajuda muito. Ai, que bom, gente, fico muito feliz. É isso mesmo, é através da educação, do acesso à informação, né? E a gente aqui, a gente troca. Eu não sou melhor do que ninguém, ninguém é melhor do que ninguém, mas a gente troca um pouquinho de experiência, a gente traz gente aqui para conversar com vocês, pessoas bacanas, meus amigos. Estou colocando todos os meus amigos para trabalhar, para ajudar vocês. Hoje, Célia. Oi, Karine. Olha, o Rodrigo. Tem bastante gente, que legal. Estou muito feliz. Gente, estou muito feliz com esse trabalho, tá? E hoje a gente vai continuar no nosso tema, que é Separei, e agora é o nosso tema principal. Tá, mas hoje eu vou trazer aqui a minha amiga, minha colega, minha professora, minha mestra, ela que é a culpada por eu gostar tanto de mediação, que me ensinou muita coisa e continua me ensinando, e hoje eu tenho assim a honra de receber a minha professora aqui no Advogada Responde, e ela vai falar sobre a importância da comunicação entre os pais separados. Hoje eu fiz uma enquete aqui no Advogada Responde e perguntei pro pessoal se tem dificuldade de resolver as coisas, o dia a dia dos filhos, quando separado. E olha, choveu de comentário, o pessoal me mandando direct. Gente, pode me mandar direct, eu respondo, não consigo responder durante o dia às vezes, mas eu sempre dou um jeitinho. Então eu vou receber a minha amigona, minha querida, minha professora, minha sora, a professora Ana Carolina Quintela, uma queridaça, gente fina pra caramba. Vocês vão gostar muito, muito desse nosso bate-papo aqui dessa noite, tá? Ô, Ana, se tu tiver por aí, vamos ver se eu consigo te convidar. Vamos ver se eu consigo aqui. Pra falar conosco. Oi! Vamos ver se eu não sei se eu tô te ouvindo. Tu tá me ouvindo? Agora, tô te ouvindo. O pessoal vai falando se tá bom o áudio, se estão conseguindo ouvir a gente. Então, tá tudo bem? Minha professora, minha querida. Ela já falou aqui para mim algumas vezes, né, que eu fui a melhor aluna dela. Ela sempre me fala isso, sempre me diz. Então, assim, o pessoal lá do NPJ, vocês podem entrar na fila, tá? Mas, assim, é o fundão do fundão pro mundão. Que alegria, E, que e alegria aí, meu poder estar aqui bem? contigo. Ai, muito feliz, muito feliz em te receber. Gente, essa é a minha professora, mestra, advogada, que é uma militante no direito de família, na área de mediação e solução de conflito, através dos métodos adequados de resolução de conflito. É quem me colocou nesse mundo, me ensinou esse mundo, abriu as portas para mim desse mundo, de conseguir resolver as coisas sem só ficar lá brigando com o juiz, brigando atrás do judiciário de alguém que dê uma solução para gente. Ana, tu quer te apresentar um pouquinho para o pessoal? Quer falar de ti? Claro. Bom, Isaura, primeiro te agradecer pelas generosas palavras e pelo generoso convite de estar aqui hoje contigo. Assim como tu ainda me chamas de professora, né? E para mim é muito honra poder dizer que tu foi minha aluna e poder, mais que isso, poder dizer que eu fui tua professora.
é que é uma alegria muito grande poder te ter hoje como uma colega. Acho que a maior expectativa de um professor, daqueles alunos que realmente também fazem a diferença na nossa vida, é poder se tornar colega. E eu não tenho dúvida nenhuma, nunca tive do teu potencial e a tua qualidade enquanto atleta e enquanto profissional. Então, hoje tu exerce uma função muito importante e essa tua iniciativa é realmente fantástica de dar acesso à informação e ser uma advogada preocupada em resolver, né? Resolver os conflitos, resolver a situação até ti. Então, eu quero poder, de alguma forma, contribuir aqui com esse teu projeto maravilhoso. À disposição para o que tu quiser me perguntar, Ai, me provocar, aqui está contigo. Fica muito à ai, vontade de transmitir os teus questionamentos e também agradecer a presença de quem está nos assistindo. É uma alegria poder estar aqui fornecendo alguma informação, alguma provocação, reflexão, e que fiquem muito à vontade de também mandar os de comentários, perguntar isso. que a gente está aqui para isso. Tem uma galera que era dos nossos colegas lá que disseram que hoje eu tentar dar. A Alessandra falou que ia tentar dar uma Ah, passada para falar com a gente aqui. De repente, que daqui a legal, pouco ela aparece por aí. que bacana, que bacana. Então, professora, eu não vou conseguir te chamar, a não ser de professora. Ah, Vai mas ser fica à vontade. assim. Sabe que pode me chamar de Ana sem problema nenhum, mas fica à vontade. Olha só, o nosso desafio aqui desse mês, a gente está falando sobre separação, né? Separei e agora. Então, a gente já trouxe vários temas, como recomeçar, como a gente já teve direito sistêmico, né, para ter um outro olhar, assim, trazer as coisas para frente, para a gente começar a enxergar de uma outra forma. Então, cada dia, cada semana, a gente está trazendo alguém para falar alguma coisa. Já trouxe mães que vieram aqui, falaram a sua história, para a gente aprender através da vivência. Tá? E hoje a gente vai falar sobre a importância da comunicação. Tu sempre incentivou muito a gente a ler sobre comunicação, né? Sobre comunicação não violenta, sobre todo esse tema, assim, desse jeito meio que tu fala sobre os métodos adequados de resolução de conflito. Então eu sei assim que no momento da separação, quando o casal tem filhos, eles precisam aprender de alguma forma a viver essa nova modalidade que se estava acostumado a viver de um jeito e agora você tem essa família estendida, para a gente não falar dividida, para não dar uma interpretação errada nas pessoas, mas você tem esse aumento dessa família, né? Esses dois núcleos agora que vão viver e vão se comunicar de alguma forma, e a gente tem aí as crianças no meio. Então a gente vai falar hoje sobre como a gente mudar isso, essa visão, como a gente pode começar a ter essa comunicação, melhorar essa comunicação e ter esse entendimento de que precisa haver uma melhora muito maior da comunicação. Quando a gente está dentro de casa, o casal está dentro de casa, de alguma forma a gente se comunica, às vezes verbalmente, às vezes, né, com gestos, né? Mas agora, estando um pouco mais distante, como que a gente consegue melhorar um pouquinho essa comunicação? O que tu acha? Tranquilo. Bom, para começar, o meu lugar de fala, né? Falo enquanto advogada e enquanto mediadora. Mas aqui, enquanto entusiasta da mediação e alguém que trabalha semanalmente com conflitos familiares, conflitos oriundos dessas relações conjugais e parentais, vou trazer a partir disso. E também separar, para que a gente faça aqui um estudo semântico, né? De que Uhum. quando a gente está falando de conflitos familiares, esse é o recorte que nós vamos falar hoje, que é Sim. quando as pessoas envolvidas em conflitos familiares cumulam papéis, né? E cumulam vínculos. Então, eu tenho um par conjugal, e vou tratar dessa forma, e eu tenho um par parental, que
se coloca nas mesmas pessoas, as pessoas acumulam esses papéis. Quando as pessoas se separam, a gente está falando de uma separação que é normalmente oriunda de uma separação do vínculo conjugal, né? Seja as pessoas tendo tido um relacionamento anterior ou não, tá? Mas em algum momento essas pessoas se uniram com esse intuito de se tornar um par conjugal, né? Alguma expectativa de relacionamento, ou se relacionaram e desse relacionamento tiveram filhos. E, Sim. portanto, com a separação, passam a ter que lidar, né, das suas relações e do seu vínculo que permanece, porque esse vínculo não rompe, né? Esse vínculo da parentalidade ele não rompe com a ruptura do vínculo conjugal e lidar com essa relação, com esse vínculo e com eventuais conflitos que decorrem dessa ruptura conjugal e que acaba afetando esse vínculo e essa relação parental. Uhum. A família não acaba, né? O casamento acaba, a união estável acaba, o namoro acaba, mas a família não. E não é necessariamente uma nova família, como tu disse, né? Uma reconfiguração. E essa reconfiguração, como toda mudança, vai demandar uma reorganização, uma reformulação, para que esse exercício da parentalidade, portanto, desse par parental, que compartilha o mais importante, que é o poder familiar dos filhos. Uhum. E esse poder familiar, ele precisa, em prol do bem-estar e do interesse das crianças e adolescentes, que são os filhos desse par parental, ser exercido de maneira compartilhada. Então, a regra é que a ruptura conjugal não interfere no exercício da parentalidade, não interfere nesse poder-dever que ambos têm, e assim como se fazia numa relação, num relacionamento, num casamento, quando o vínculo conjugal ainda existia, vai deve permanecer após a ruptura conjugal, né? Uhum. Então, o exercício da coparentalidade é a regra, sejam as pessoas estando juntas, de maneira conjugal ou separadas. E é lógico que, bom, como vai se dar a comunicação para que isso aconteça, para que esse compartilhamento de responsabilidades, de deveres aconteça após uma ruptura? Se não há nenhuma ruptura traumática ou com algum conflito, a tendência é que as coisas permaneçam e se adaptem, né? Mas a gente sabe que muitas vezes, e é por isso que tu desempenha esse teu trabalho, é por isso que a gente pensa em formas de resolver essas situações, que muitas vezes ainda tem algum conflito e que normalmente a origem dele é da ruptura do relacionamento. E Uhum. isso sim influencia, né, no exercício dessa coparentalidade. Então, quando a gente pensa em formas de se comunicar, é para que, da maneira mais saudável possível, aqueles que falam, né, pelas crianças, pelos adolescentes, pelos filhos, consigam manter essa comunicação naquilo que diz respeito aos filhos, porque os filhos, nesse momento, eles não têm essa autonomia de vontade, não exercem esse poder. Então, são os pais que falam por eles e que Sim. administram a comunicação em prol dos filhos. Então, é um desafio lidar com essas novas dinâmicas e pensar em melhores formas de lidar com os conflitos por meio da comunicação, né? Uhum. Os conflitos, eles são oriundos das relações e as relações, quando mantidas e quando precisam ser mantidas em razão desse vínculo de parentalidade, elas vão ser guiadas pela comunicação. Então, isso que a gente precisa pensar e aqui daqui a pouco aqui, né, elaborar alguma perspectiva de como se comunicar nessa situação. Uhum. Então, e aí eu quero que tu me provoque. Eu acho que eu tenho percebido que a gente não tem enfrentado essas comunicações difíceis. A gente tem, de alguma forma, tentado fugir dessas comunicações difíceis.
Muitas vezes a minha primeira consulta é quando a comunicação já é ruim, digo, a partir de agora nós não vamos mais falar por WhatsApp. Mas olha, ninguém obedece. Não adianta, coça, a gente não se aguenta, aí vem uma mensagem, a gente já responde, só que a comunicação pela leitura e pela escrita, ela é diferente de uma comunicação falada, que tem emoção, que a gente consegue falar, que arregala o olho, e que a pessoa sente e consegue responder, e ela te escuta, de alguma maneira ela te escuta, e aquilo acaba, por mais que ela te responda de um jeito, daqui a pouco ela entende depois. Mas quando você lê, você só lê palavras. Você não lê emoção, você não consegue ter acesso a essas emoções que a pessoa estava sentindo. Então, eu percebo que essa comunicação eletrônica, ela dificulta na resolução dos conflitos quando a gente precisa resolver alguma coisa. Que é diferente, assim, de eu mandar uma mensagem, me alcança a chave que eu esqueci. Que a gente está falando de um conflito, de resolver algo, de coisas importantes, de coisas que a gente precisa se expressar. E eu percebo que com o advento da internet, a gente tem procurado não se expor. A gente não se expõe. Antes a gente precisava se expor um pouco mais. Ou falava com a pessoa quando encontrava com a pessoa, ou a gente ia lá num telefone, não era todo mundo que tinha telefone, ia lá num telefone e tinha que ligar para a pessoa. E a pessoa te escutava, ela conseguia entender um pouquinho ali do que tu estava querendo passar, qual emoção tu estava passando na tua voz. E o escrito, para mim, ele é muito frio. Eu escrevo uma coisa, a pessoa interpreta outra. Completamente diferente. Tu indica alguns tipos de comunicação, porque tem a comunicação verbal, né? Tem a gestual, não é um tipo de comunicação só. Mas eu sou meio arredia para resolver conflitos por mensagem de texto. Sim. Bom, a gente está num momento, ainda que desafiador, muito oportuno de falar sobre isso, né? Porque a forma como a gente tem se comunicado tem se transformado e até por necessidades a gente tem adequado muitas coisas na nossa vida. O que talvez esse nosso encontro hoje seria presencial, seria numa sala, num escritório, né? Com as pessoas em volta da gente, se transformou nesse encontro virtual. Mas eu costumo ser muito otimista em relação a isso, porque a gente também teve muitos ganhos. Talvez a gente não tivesse o alcance que está tendo em certas comunicações, o acesso, né? A distância física já se tornou muito relativa, né? E aí eu penso o que a gente pode fazer com isso, o que a gente pode melhorar. Mas tentando acompanhar o teu raciocínio e chegar numa proposição. Primeira coisa, a gente sempre se comunica, é impossível não se comunicar. Até quando a gente não fala, a gente está se comunicando. Né? Existem muitas formas de se comunicar. E a gente não necessariamente pode dizer que uma comunicação é boa ou ruim. Ela pode ser mais assertiva ou menos assertiva. E a outra premissa é: eu sou responsável pela forma com a qual eu me comunico. A forma como o outro interpreta foge do meu controle. Né? A gente às vezes até vê na internet, né, uns memes dizendo, mas eu te mandei, tu me mandou essa mensagem, tá irritado? Não, tu que leu com raiva, tu que leu a mensagem com raiva, com um tom de raiva, né? Então, a gente não tem controle sobre a interpretação do outro. Eu acho que essa é uma premissa importante. Então, se a gente quer pensar em como melhorar, em como ser mais assertivo na nossa comunicação, isso precisa começar por nós, né? A forma como eu quero me comunicar e como eu desejo que o outro receba a forma com que eu estou me comunicando. E então, quando eu mudo a minha forma de comunicar e tento ser mais assertivo, eu também convido o outro a tentar entrar nessa lógica também, porque a gente não tem esse poder de mudar o outro. É lógico que isso requer um esforço, né? Principalmente quando os nossos sentimentos estão
bagunçados estão influenciando na forma até como a gente se expressa. Existem sim maneiras mais adequadas de se conversar e de se tratar, de dialogar. A presencialidade ela é muito importante, com certeza. Mas às vezes a gente não vai conseguir isso e vai precisar utilizar de recursos da tecnologia. Então a Uhum. gente pensa assim, como a partir dos recursos que eu tenho, das possibilidades que eu tenho nesse momento, eu posso ser mais assertivo, né? Então, quando eu for escrever uma mensagem, como eu posso me comunicar de maneira mais assertiva? O que eu posso fazer, né, para que o outro receba essa informação, isso que eu estou querendo comunicar, da maneira mais adequada possível? Porque a gente realmente não tem controle sobre o outro, como ele vai interpretar, como ele vai reagir, né? Uhum. Então, é, a gente precisa, eu acho que esse é o primeiro passo, pensar como a gente vai se comunicar com o outro, como eu quero me comunicar com o outro. E a comunicação não violenta, que é essa metodologia que a gente conhece e que eu faço o convite desde já para que vocês tenham acesso a isso também, nos provoca nesse exercício. Então, quando eu observo algo, eu tenho uma percepção e eu tenho uma reação. Então, a gente precisa, a partir desse autoconhecimento, verificar qual é o nosso tempo, qual é a nossa percepção e a nossa reação diante de uma ação da outra pessoa. Então, quando eu recebo uma mensagem, né, vamos imaginar aqui na situação hipotética, do meu ex-companheiro, que me causa raiva, desconforto, né, que eu tenho vontade de responder imediatamente, eu preciso retomar a minha consciência do momento presente e pensar como eu quero reagir a isso. Né? Da mesma forma que quando eu vou comunicar algo para o meu ex-companheiro, eu preciso pensar assim, como será? Esse é um exercício importante. Como será que ele vai reagir e receber a minha mensagem? Então, e daí independe da forma, né? Uhum. É claro que quanto maior a proximidade, mais elementos de comunicação, verbal, não verbal, né, torna mais ricos os elementos de interpretação dessa comunicação. Mas se eu começo a tomar esse cuidado e pensando como eu quero que o outro receba a minha mensagem, como eu vou reagir à mensagem que eu estou recebendo, a gente tem mais chance de ser mais assertivo, seja por texto, seja por áudio, seja por vídeo, né? Uhum. Então, esse é um exercício importante. Tomar ciência, tomar consciência da forma como eu quero me comunicar, como eu vou transmitir as informações. Uhum. Porque o que normalmente acontece? Às vezes, tu já deve ter ouvido falar, né? Eu já falei 1000 vezes. Ele E não não escuta adianta, e não adianta. ele Eu não já me falei, ouve. ele não me ouve, ele não me atende, ele não faz, ele não quer, ele não demonstra. E isso tudo é um diagnóstico daquilo que não se quer. Então, a pergunta é: como tu pediu? Como tu falou? Né? Isso não é no sentido sim de responsabilização, mas se eu fizer sempre da mesma forma, sempre for reativa da mesma forma como eu me comunico, eu vou ter sempre os Vou mesmos ter resultados. sempre o mesmo resultado. O como eu vou falar para que o outro escute e atenda o meu pedido. Uhum. Então, isso talvez seja uma das grandes questões que envolvem a comunicação de casais separados, que é a forma de comunicar pedidos. Normalmente a gente não faz pedidos honestos com o nosso sentimento, honrando o nosso sentimento e também escutando como o outro vai receber. Nossos pedidos muitas vezes parecem imposições, exigências, né? E então tem formas mais adequadas de fazer pedido. Então a pergunta é: como eu sei, como eu comunico e como eu poderia comunicar de forma que o pedido seja atendido? Né? O que Uhum. importante eu mencionar, eu compartilhar para que o outro queira atender o meu pedido.
né? E essa é uma das premissas da comunicação não violenta também. Então, eu observo a situação, eu vejo, eu percebo como eu me sinto, eu percebo qual é a minha necessidade, para daí fazer um pedido com clareza, né? Para que o outro se sinta convidado a atender. Porque senão vai ser sempre uma reação, né? E uma esquina Uhum. de conflito tem aquilo que se deseja, né? Com Eu certeza. tinha. O pessoal da tua aula tá aí, ó. O Rafael. Hoje a live não é pela Fabérica, não tá falando coisas complementares. Não, mas Mas faz um trabalhinho, Rafael, e entrega que chora um pontinho daí. Eu estava lá em extracurricular. Eu tinha um chefe que ele fazia assim, quando tu receber um e-mail muito que te tire muito sério, tu escreve. Tu escreve, 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 escreve. E guarda na caixa de rascunho e vai embora. No outro dia, tu chega de manhã, tu lê. Se ainda fizer sentido para ti, tu responde. exatamente. É claro, mais jovem eu era muito mais impulsiva, então, né? E hoje também a gente que às vezes a gente para pensar um pouquinho e responde de uma melhor forma. Mas esse era um ótimo exercício. Eu percebia que toda vez que eu fazia isso, não fazia sempre, mas quando eu fazia, no outro dia aquilo já não fazia tão sentido, ou até fazia sentido, mas eu já não estava tão disposta a me indispor com aquilo. E aí, muitas vezes, eu acabava deixando as coisas para um momento que eu encontrasse a pessoa, e às vezes falava numa brincadeira, tu sabe que eu sou muito de brincar, né? Falava numa brincadeira, aquele dia, o que é? Tu acordou com o pé esquerdo? O que tu. E aí acabava, não foi isso. E acabava que o assunto, alguns se resolviam, alguns não, né? A Kelly disse que também lembra desse chefe. A Kelly foi minha colega, esse mesmo chefe. Tu vê, Exato, gente? de preparar a gente porque o que acontece? Normalmente a gente escuta o outro já pensando numa resposta, né? Como eu vou responder e não escuta, não recebe aquela informação. E talvez, olha só, a comunicação por meio de mensagem de texto seja uma vantagem para isso. Não Porque tu pode acredito. olha só, eu vou te provocar a pensar positiva, olhar positivamente para a situação. Me provoca. Se eu tô pessoalmente com a pessoa, estou enxergando a pessoa, invariavelmente eu vou ter alguma reação. Seja uma cara de espanto, uma cara de deboche, eu vou me inclinar, eu vou cruzar os braços, e isso já vai falar, mesmo que eu não abra minha boca para falar nada. Tá Né? bom. Então, isso acaba acirrando isso, porque tu tem uma reação imediata. Se eu recebo uma mensagem escrita e eu tenho um tempo para responder isso, isso pode ser uma vantagem nessa situação, né? Porque me responda. Nesse momento, eu não tenho uma resposta para te dar. Nesse momento, eu peço que tu aguarde, ou nesse momento, eu não vou te responder. Vou pensar, vou refletir e te dou uma resposta. Então, esse tempo de absorver, de lidar com essas emoções que surgem quando a gente está diante de uma ação que nos causa algum sentimento e reverbera nas necessidades que a gente tem. Então, talvez essa possa ser vista como uma vantagem, né? E Uhum. existem momentos, né? Um casal que se separa, que está separado há um mês, está numa lógica de comunicação diferente de outro que está há mais tempo, que as coisas vão se consolidando, a vida vai se reorganizando Sim. invariavelmente, né? Então, talvez nesse primeiro momento esse distanciamento seja importante, né? Para se retomar algumas coisas e se estabelecer critérios objetivos do tipo, vamos conversar somente aquilo que diz respeito aos nossos filhos. Se tu me mandares alguma mensagem que não seja sobre isso, eu não vou responder, eu não vou tratar desses assuntos. Isso é melhor para nós, isso é melhor para o nosso filho, porque às vezes acontece isso, né? É para se falar
é uma combinação do horário que o pai vai buscar o filho e de repente vira uma discussão sobre o relacionamento, Sim, aonde tu sobre tava, quem tem tu filhos, não muda nunca. muda o foco, sabe? E aí tu não foca na solução e vai focar no problema, né? Uhum. É isso que gera o conflito. Então, tentar pensar o que que eu quero para essa comunicação, a forma como eu quero me comunicar, o que precisa ser comunicado e partir disso para que a comunicação seja mais assertiva, né? Tentar não entrar nessa lógica do conflito. Acho que esse é um exercício importante. Quando as pessoas elas começam a ter que fazer esses combinados depois da separação, todo mundo sabe o que não quer, né? Eu não quero que tu te atrase, eu não quero que tu fale sobre o nosso relacionamento, eu não quero isso, eu não quero aquilo. Tá, mas o que que a gente Tu quer? O não que que eu... explica o porquê. Exato. Então, esse é um exercício importante, mas como eu disse, a gente tem controle sobre nós, sobre o outro a gente não tem. Mas quando a gente comunica com clareza aquilo que a gente quer, aquilo que a gente espera, a nossa expectativa dessa comunicação, tem mais chance do outro atender, né? Uhum. Então, é importante. Eu vejo muito também, assim, as pessoas criar expectativa. Quer ver que eu vou mandar e ele não vai responder? Quer ver que eu vou e ele vai, ó, quer ver que eu vou marcar e ele vai se atrasar? Eu aposto. Quer dizer, a gente já tá jogando isso pro universo, que a gente quer que a pessoa fracasse na no que a gente está pensando. Só que, como tu falou, a gente não tem controle sobre como o outro vai agir. Então, a gente precisa falar com clareza. Olha, eu não gostaria que tu te atrasasse, porque isso aí tu falava muito pra gente, né? Eu não quero que tu te atrase porque eu preciso sair depois, ou porque eu tenho um compromisso, ou porque o fulano precisa dormir tal hora, precisa tomar o banho, explicar os porquês fica muito mais claro do que parecer que é uma imposição minha. E nós, Sim. mulheres que ficamos em casa mais com os filhos, nós temos muito disso de impor, de controlar, de querer saber como é que está lá no outro lado, de querer dizer, porque se a criança vai para a casa do pai, o pai também é responsável pela criação dessa criança e ele tem que fazer as coisas, tem que aprender. Ah, mas ele não sabe. Mas ele vai aprender. A gente também não sabia, não nasceu sabendo. A gente tem que tirar um pouquinho assim dessa coisa de controle nosso. E dizer o óbvio precisa ser dito. Eu sempre digo isso, o óbvio precisa ser dito. Eu indico para quem tem muita comunicação muito ruim mesmo. A, porque na semana passada nós recebemos aqui uma colega e ela falou dos ciclos dessa cura, né? Que são, Uhum. segundo os estudos que ela compartilha, são 5 ciclos, cada ciclo tem em média 6 meses. Então, quer dizer, a nossa cura não é amanhã, a gente separou agora, não é amanhã. Daqui a Exato. 4 anos a gente vai olhar para trás, nossa, Jesus do céu, como eu me incomodei por nada. Mas o Isso. imediatismo que a gente tem de querer resolver tudo agora, tudo agora, a gente tem que viver um dia, é mais um dia depois do outro. E aí eu indico para as pessoas, se elas têm uma comunicação muito ruim, é fazer uma agendinha. Escrever na agendinha, igual é na creche, na escola, que funciona. Escrever na agendinha, daí põe tudo ali. Ah, se tem médico, põe o dia do médico, põe o horário, se dorme, são 3 colheres de leite, põe ali, que a gente gosta muito dessa coisinha, né? Ah, se tiver febre, é tantas gotinhas, põe ali, porque daí tu já não vai ter que se incomodar no WhatsApp, vai ter que mandar. Ah, eu falei que ele deu o remédio errado para criança, ah, já põe ali, ó, se tiver febre, é Sim. esse remedinho, porque a pessoa não sabe, né? Então a gente facilita as coisas. Claro, comunica o que espera, não parte de um pressuposto que o outro não sabe e não vai fazer porque não quer. Ninguém adivinha nada, né? E às vezes a gente, quando tá com raiva, a gente assimila tudo que o outro faz como uma provocação, né? Como uma forma de que tá querendo atingir. Isso faz parte dessa elaboração que tu estava falando, porque as fases do divórcio, o ciclo do divórcio, é um ciclo semelhante ao ciclo de luto, né?
E é um luto, sim, porque eu perco uma condição, um status, uma condição da minha estrutura de família, da minha estrutura familiar. E isso começa muitas vezes até antes das pessoas se divorciarem. Então, assim, não é um processo. Todo mundo precisa. Acho que isso é uma questão de normalização, né? Todo mundo precisa saber que é normal. Normal. Raiva, é normal ter negação, né? Eu não acredito, isso só aconteceu comigo, meu relacionamento não deu certo, eu tinha expectativa de que a minha família ia ser assim, 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 e não, isso não aconteceu, né? Ou por que isso está acontecendo comigo? Então, a negação, a evitação, a raiva, a tristeza, a depressão, isso tudo isso faz parte da nossa condição humana. Então, a gente precisa, nesses momentos, procurar a nossa rede de apoio, procurar profissionais, porque sim, é muito difícil e muito desafiador. Isso que a gente está falando aqui que parece simples, né? Pense na Não, forma não como é. você vai se comunicar, mude a forma como vai se comunicar, mas eu estou com raiva. Eu estou com raiva. Eu não excluo o fato de que ele seja um bom pai, mas ele me traiu, ele não foi bom para nós, ele não, entende? Eu tô numa Não pensou confusão, na família. eu tô numa confusão, é muito difícil essa gestão de emoções. Então, é difícil, sim, é desafiador, sim, por isso a importância de buscar ajuda e de cercar de pessoas que vão te auxiliar a como transformar isso em algo menos doloroso e menos traumático. Mas isso tudo faz parte. E sim, é muito desafiador e demanda assim um esforço muito grande. E assim, ao invés da gente pensar nessa lógica de controle e de que o outro não é capaz de cuidar tão bem quanto eu do meu filho, né? A gente passa para a lógica do cuidado, né? São duas pessoas. Esse par parental precisa agir em prol do cuidado com os filhos, né? Não de controle. Eu preciso sim retomar a confiança, eu preciso sim ter essas informações. Então, algumas premissas são importantes também. E a forma como eu peço essas coisas também é importante, porque ao invés de dizer eu duvido que tu vai dar o remédio na hora que tem que dar para ele, porque tu não sabe. Poxa, como a pessoa que vai receber isso vai se sentir, né? Sim, Ao invés de eu dizer, olha, o horário é esse, o remédio é esse, é importante. E eu comunico o que eu quero. E aí o outro se sente capaz de fazer isso e tenta então atender isso não por mim, né, mas em prol do cuidado do filho, que é algo que tem em comum, né? Então, isso é importante. Premissas importantes também de coisas que normalmente são os relatos que eu escuto na dificuldade de comunicação. Se está bloqueado no WhatsApp, não vai ter comunicação, né? Se for imprescindível, se não tem como se comunicar diretamente, então sim, faz um terceiro neutro, o avô ou avó, eventualmente, se esse for o cenário de possibilidade para intermediar essa comunicação. Mas isso precisa ser em caráter temporário, porque, de novo, o poder familiar e a tomada de decisão é entre pai e mãe, sim, né? Porque muitas vezes a reclamação que a gente escuta é o problema da interferência de terceiros na comunicação e nos exato. cuidados. Sejam muitas vezes avós, É o novos telefone familiares. sem fio. E aí fica essa triangulação, muitas vezes, na comunicação. Então, as Uhum, pessoas também assimilar que são capazes, né? São capazes de se comunicar e que é um processo, né? É um uhum, processo diariamente a gente precisa exercitar essa forma mais assertiva de se comunicar. E uhum. combinar que as coisas que se falam sejam exclusivamente sobre os filhos, dar informação, né? Oportuniza que o outro tenha conhecimento do que está acontecendo. Não pressupõe que ele adivinhe, que ele sabe ou que ele não sabe. Então, é um processo de retomada de confiança e um processo de construir uma comunicação que agora está numa lógica diferente e que vai ser dentro das possibilidades desse momento, né?
Isso, a Paula, né? E quando a interferência pontual esposa. Isso é uma coisa bem importante, né? Quando se formam antes um núcleo familiar, né? Que era um núcleo único, que era composto por esse par parental e os filhos, com a separação passa a ser dois núcleos, né? Um núcleo materno e um núcleo paterno. Dentro desses núcleos, os pais precisam ter autonomia, né, de tomada de decisão, mas como a gente estava dizendo, a decisão continua sendo dos pais. E Uhum. os novos companheiros, seja do núcleo materno ou do núcleo paterno, fazem parte desse núcleo. E é importante que não interfiram na tomada de decisão, né? Uhum. Então, isso precisa ficar muito combinado e é uma coisa muito importante que se fale, que se acerte. Os profissionais, principalmente na condição de advogados, devem orientar, e eu tenho certeza que tu faz isso, né? Que as decisões sejam tomadas entre os pais. Entre os pais, entre os pais. A questão dos costumes e da cultura, né? Se na casa da mãe a TV tem que estar desligada às 8 da noite, mas na casa do pai tem que pode estar desligada às 10, pode assistir até às 10. É preciso que essas coisas sejam comunicadas, porque o que acontece? Não tem problema que os costumes sejam Sejam diferentes um diferentes, não. do outro, mas por que que isso acaba gerando conflito? Porque a criança está no meio disso, o adolescente está no meio disso. Então, primeiro, evitar essas interferências na tomada de decisão e ter o duplo referencial, a criança ter o duplo referencial de autoridade dos pais. Uhum. Essas são as figuras que detêm essa autoridade. E quando entre os pais estiver ok esses combinados, a criança vai se adaptar a essa diferença que existe de um núcleo para o outro. O problema é quando a criança fica confusa. Isso. Isso vai gerar um conflito de lealdade, né? Vai gerar uma série de fantasias e de responsabilização desse filho que não cabe a ele. Uhum. Isso é muito importante, por isso os pais terem conhecimento, as informações, não para o controle, mas que está tudo bem e que o filho tem que entender que algumas regras são de determinada forma na casa do pai e outras são diferentes na casa da mãe. Isso não é um problema, o problema é a criança ter uma confusão com isso. Então, comunicar essas coisas é importante, né? Alguns pais são mais rígidos em relação a horários e tarefas escolares, horários de final de semana, outros são mais flexíveis, têm outra rotina. Então é importante dizer, porque senão o filho vai ficar no meio disso, né? Lá na casa do papai, lá na casa da É de um mamãe, jeito. e E fica ali. validar, né? Validar a decisão do outro. Validar a decisão do outro. Porque a gente costuma fazer o contrário, né? Então, mesmo que a gente não concorde, a gente valida para a criança, a gente valida. E se a gente tiver que resolver alguma coisa com o pai, com a mãe, a gente resolve longe da criança, mas para a criança a gente valida. Ah, o pai mandou dormir às 8. Ah, então é porque era para dormir às 8, então, né? Para o outro dia tu acordar cedo, né? Para ir brincar, para ir. Sim. Segura, né? No semblante. Transmitir essa segurança para o filho, porque senão naturalmente a criança ela vai se aliar àquilo que é mais conveniente, mais satisfatório para ela, e é Claro. normal. Assim como ela vai se chatear e vai sofrer se não tiver atendendo, se estiver traindo o combinado com um ou com o outro. Isso é muito importante. Então, assim, é perceber como o pai e a mãe estão se reorganizando, essas pessoas que estão fazendo parte desse núcleo, e comunicar à criança, para que ela escute a mesma informação em ambos os núcleos, né? E Uhum. se segura em transitar nesses dois núcleos. Porque quando a criança sabe e percebe que os pais estão se comunicando em função do cuidado que tem e devem ter com ela, ela vai ficar segura, senão ela Uhum. vai entrar nesse conflito
e pensar assim, toda vez que eu estou em conflito com o meu ex-companheiro, isso vai afetar principalmente aos nossos filhos, né? Porque Sim. vamos nos ter em conflito. Eu tenho um Então, colega que me contou uma história, que ele disse que ele tinha um problema que quando a criança ia para casa da mãe, a mãe uhum, ficava perguntando das coisas da vida dele e a criança ficava meio, tá, como é que eu não vou falar? Eu vou mentir para minha mãe? Como é que eu vou mentir para minha mãe, né? Não posso mentir para minha mãe. Aí acabava falando, daí a pessoa vinha e falava no WhatsApp, daí e aí a coisa foi para degringolou assim. Diz que um dia botou os três sentadinhos. Olha, a situação é assim. Eu me separei, então aqui na minha casa tu não vai falar nada da minha casa para tua mãe não vai perguntar nada da minha casa, eu não vou perguntar nada da casa da tua mãe. Tá decidido assim? Tá entendido? Tá resolvido? Tá resolvido. Diz que a criança foi assim, ó. ufa, claro, olha o peso, olha a responsabilidade de E estar no dali para meio. frente nunca mais, mas comunicou, combinou entre os três, fizeram um elo e ali a criança poderia dizer, mesmo que o pai ou a mãe perguntasse, olha, mas a gente combinou que eu não ia falar, né? Então eu não posso falar. E aí gera uma transparência e gera um alinhamento, e tira esse peso da criança. E que eu sempre digo, assunto limite, troca de informações, regras, né? É assunto de adulto, não é É assunto de assunto de criança. adulto, é assunto de adulto. Às vezes, acontece uma audiência, acontece uma mediação e os pais não têm que contar ou ficar trazendo a criança a ter acesso a essas informações. Tem que dizer, a mãe e o pai estão resolvendo a situação prospectivamente, né? A gente está fazendo de tudo para que tu fique bem e que tu transite bem nesses núcleos. A gente vai se comunicar, a gente vai tratar das situações. Quando a criança é colocada no meio dessa comunicação, ela acaba se responsabilizando e se culpabilizando, porque a fantasia primeira dos filhos é uma fantasia de reconciliação, né? Sim, E quando frustra isso, começa a culpabilização. Meus pais estão separados por minha por minha causa, culpa. pais estão brigando por minha culpa. Então, é preciso também pensar e fazer esse esforço de que pai e que mãe eu quero ser para o meu filho. Como eu quero que o meu filho me veja nessa situação. Porque assim como é traumático para os adultos vivenciarem esse luto, é traumático para as crianças e adolescentes também. Quem passou por um divórcio dos pais nunca esquece como se sentiu e como foi espectador desse conflito, porque isso deixa marcas para sempre. Então, aquela primeira pergunta que eu coloquei, né? Como eu quero me comunicar com o outro? Como eu gostaria que o outro recebesse a minha forma de falar em comunicação? É também pensar que pai e que mãe eu quero ser para o meu filho? Como eu quero exercer esse papel na vida do meu filho? Não tem problema se divorciar, não tem problema não viver no núcleo único familiar, não tem problema ter conflitos, mas a gente precisa pensar como a gente quer se colocar nessa situação e pensar o que cada um individualmente pode fazer para ser mais assertivo e isso causar menos danos e menos impacto na vida de quem mais importa nessa relação, que são os filhos, né? O Então, que mais importa é os filhos, mas a gente tem um comportamento de posse, de propriedade dos filhos, sim. né? Cada um quer ter um pouquinho mais. Mas a gente precisa colocar a criança, eu sempre falo assim, eu e como o judiciário, a gente não está preocupado com o pai ou com a mãe, a gente está preocupado com a criança. O que é bom para a criança? O que é melhor para a criança? Às vezes eu recebo ligações, hoje é aniversário do não sei quem, e o pai ligou que tem uma festinha, mas não é dia dele. Tá, mas é bom pro teu filho ir numa festa ou ficar em casa? O que é melhor para. Aí a gente começa a coisa a ficar mais fácil. É bom
tem o ano novo, vão pra praia. Tá, mas é bom pra ele? É bom pra criança? É bom pra ela ir? O que que é melhor? Já conversaram? Porque as crianças hoje de 5 6 anos, elas dão opinião, elas falam. Elas falam, olha, tu quer tal coisa, tu quer fazer, tu quer fazer. Não, eu não quero. E a gente tem que começar, que a gente, eu, na minha época, que os pais arrastavam pra tudo que é canto, ninguém perguntava a nossa opinião, né? Mas hoje as crianças têm opinião, elas podem falar, elas podem participar dessas coisas. Tem uma festinha lá na casa do pai, tu quer ir? Tu não... Não, eu quero ficar jogando videogame. Tá, então numa próxima. Também respeitar essa individualidade das crianças, que são mini adultos, né? Essas crianças são mini adultas agora. Assim, uma decisão judicial, muitas vezes, que a gente está falando uma lógica processual, né? É um parâmetro, é algo que gera uma segurança, muitas vezes, no momento em que as pessoas não estão prontas para dialogarem e combinarem. Mas veja o seguinte: uma decisão hoje judicial, uma sentença que determina que só vai conviver com o pai quinzenalmente, finais de semanas alternados, um pernoite por semana, seja o que for a fórmula de regime de convivência, ela não é para sempre, porque as necessidades mudam, a Mudam. vida muda. Se essa decisão hoje ela é aplicada em uma situação em que a criança tem 5 anos, ela não vai ser a mesma e não vai funcionar talvez da mesma forma no ano seguinte, no mês seguinte ou quando ela tiver 7 anos. Então, a autonomia das pessoas é maior do que tudo isso. E o bem-estar e o cuidado dos filhos também. Então, a gente precisa ser razoável, né, em relação a isso e pensar nesse bem-estar. De que talvez não seja o final de semana do pai conviver, mas a convivência, a socialização dessa criança, né? Será que não é mais importante, como tu mesmo disse? Então, porque, de novo, o poder e o dever é dos pais, o poder familiar é dos pais, né? Então, é preciso que se tome consciência disso, né? E também perceber que quando tem essas reclamações ou sinalizações do filho, tentar tirar o peso dele ser o mensageiro disso, dele tomar Uhum. e falar assim, tá, tu não tá gostando de passar o domingo na casa do teu pai, né? Por exemplo. Tá bem, filho, então eu vou conversar com o teu pai sobre isso. Não é Uhum. me conta mais, o que tá acontecendo. Tá bom, então, eu vou mandar uma mensagem aqui para ele. Não, tá bem, eu acolho o teu pedido, o que tu tá me falando, e eu vou conversar com o teu pai, né? Não é a criança que vai ser colocada nessa posição, porque criança não decide, isso não é assunto de criança. Isso não é assunto de criança. Nossa, como é difícil. Então, claro, e assim, perceber qual é a necessidade por trás, o que está acontecendo. Dar suporte para o filho, que tu tá atento a isso, tá atento à necessidade do teu filho, mas tu vai resolver com quem tem que resolver, São né? os Que é adultos. o outro genitor. Ai, gente, tá fazendo sentido para vocês? Eu vou mandar essa live para. Vai ser um requisito. Chegou lá no escritório, vai sair com essa live embaixo do braço para assistir, com toda certeza. Olha que coisa mais rica, assim, que a gente está conseguindo passar isso para as pessoas e explicar. As pessoas não têm acesso, num mundo que tem tanto acesso, mas não chega assim, sabe, dessa forma e simples, assim, de a pessoa entender que não é o juiz que vai dizer quando que o teu filho vai ficar com o pai, tá? A gente precisa sim ter um parâmetro. A gente sempre indica ter tudo documentado, né? Ter tudo documentado para quê? Para se der algum problema, você ter pelo menos o mínimo documentado. Mas concessões acontecem, né? O tempo todo, a gente muda a nossa rotina. Sim, uma coisa só para fazer um apontamento aqui necessário, tá? Aqui o que a gente está falando é dentro de uma lógica razoável de pessoas aptas e capazes a exercerem esse poder dever familiar. Uhum.
É lógico que diante de algum sintoma de algo que teu filho apresente, desconforto, alguma coisa, não, ninguém precisa negligenciar isso. O que a gente Sim. tá falando é de que o filho não se sinta na responsabilidade de tomar decisões ou se sinta responsável pelo que está acontecendo com os pais. É, e de novo, se a gente está diante de alguma situação de abuso de poder familiar, isso tem medidas cabíveis. Aqui a gente está falando em situações que são normais de Possíveis. possíveis de serem ajustadas diretamente entre as pessoas com comunicação. Se Uhum. algo está essa criança está com algum sintoma, algum indício de negligência, tem medidas para isso também. Né? Mas não é dessas situações que a gente está falando. A gente está falando aqui de situações que fazem parte dessa elaboração, dessa ruptura e que geram conflitos e que geram muitas vezes esse desconforto nos filhos que estão vivenciando também junto com os pais, tá? Então, só para fazer também essa. Sim, sim, não dá para generalizar. Às vezes dá para resolver. Quando dá para resolver, a gente tenta resolver. Às vezes não Exato. dá para resolver, então a gente, às vezes até o andar do processo ali um pouco, o processo anda 1, 2, 3, 4 meses, daqui a pouco a pessoa já se acalma, a gente tenta de novo, e aí a gente vai. Eu tô vendo muita gente aqui, a Isabel, a Sheila. Ai, Sheila, tô feliz que você tá aqui, que bom. A Renata. É que hoje a Acho gente... que legal. Professora Ana, olha, assim, ó, eu não tenho palavras para te agradecer. Eu sei que a tua agenda é corrida, é cheia, é todo mundo te pedindo, assim, e tu também dando aula, e tu tá sempre fazendo tese, estudando, ou tá escrevendo um livro, ou tá fazendo alguma coisa. Então, assim, ó, só tenho a te agradecer de verdade, de coração, assim, que sirva para as pessoas isso que tu tá te proporcionando a fazer aqui, dividir com as pessoas, que sirva para alguém, servir para alguém, ajudar uma família, a gente já fez a nossa parte. Tu quer deixar assim as tuas redes sociais? Gente, sigam a professora Ana, sigam a professora Ana. Vão lá, chame ela no direct, digam que vieram aqui do Advogada Responde. Deixa as tuas redes, Ana, para o pessoal te seguir. A gente tem 1 minuto para Tá, encerrar a vamos live. lá. E antes de me despedir, de fazer os merecidos agradecimentos, eu quero te propor um desafio Tá bom. para te dar mais trabalho. Vamos pensar num projeto, porque tu sabe que quando tu fala comigo, eu sempre vou te devolver com um Vamos trabalho, né? lá. De desenvolver um passo a passo de comunicação entre pais separados, Show. né? E a gente pensar em colocar isso no mundo. Então, esse é o meu Ai, desafio. que legal. Como a gente pode contribuir com as pessoas que estão passando por isso e que saber se comunicar e pensar nisso também faz parte, né, de pedir ajuda, de ter profissionais auxiliando, seja advogados, mediadores, psicólogos, assistentes sociais. Isso não, uma coisa não exclui a outra, mas essa rede, essas informações podem auxiliar aí tanta gente que te acompanha e te espera esse auxílio para tornar as coisas menos difíceis, menos dolorosas, né? Então eu me coloco à disposição aí para a gente pensar nisso e daqui a pouco entregar para o mundo um produto bacana Ai, que de legal. Gostei, tá? gostei. Vamos fazer sim. Sempre cheio de ideia, de proposta, né? Sim, vamos fazer um trabalho. Vamos trabalhar. Então, assim, contem comigo. Assim, foi uma alegria muito grande estar aqui. Espero que de alguma coisa que a gente tenha falado aqui tenha chegado a vocês com uma forma de reflexão e de potencial de mudança. Então, confiem e acreditem que todos nós somos capazes
de transformar a nossa comunicação e obter resultados mais assertivos e cuidar dos nossos filhos, né, das nossas famílias, daquilo que a gente deseja. Muito obrigada, parabéns pelo teu trabalho. Ai, obrigada, capaz. Eu tenho muito, muito, muito orgulho de ti, do trabalho que tu Ai, desempenha. E tu vai fazer diferença, sim, na vida de todas as pessoas que passarem por ti. E isso tem um potencial de transformação muito grande. Tu sabe que tu pode sempre contar comigo. obrigada, meu bem, muito obrigada. Ai, gente, não vou me emocionar, né? Muito obrigada mesmo. Eu vou te convidar mais vezes. O canal aqui tá sempre aberto para ti. Tá bom, meu bem? Olha, só gratidão, de verdade. E vamos tocar esse trabalho aí. Vamos lá. E contar com a Gente, contribuição de todo mundo que te acompanha, né? claro, O que né? está acontecendo e principalmente o que está dando certo no tratamento, na gestão desses conflitos, né? O que Isso aí. funciona? As Você vai próximas eu vou trazer pais para contar mais histórias aqui pra gente. Já tem boas um monte aqui, ó, na. boas práticas de Ai, comunicação. legal. Professora, muito obrigada, viu? Uma boa noite para ti, pessoal. Boa noite para todo mundo. Tomara que tenha sido legal para vocês. Eu adorei. Tá bom? Um abração para todo mundo. Tchau, tchau. Beijo.